Olá você, salve, salve nação rubro-negra, muito bom dia, está no ar a primeira edição do programa do Mr. Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo pode repatriar ex-jogador do clube caso o plano A não dê certo na próxima janela. Internacional faz nova proposta ao Flamengo por Thiago Maia, pré-contrato para assinar. Flamengo bate o martelo sobre chegada de Felipe Anderson. Flamengo e Corinthians se acertam e Mateuzinho vai mesmo para o clube paulista. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Hoje tem Mengão e Bangu pela 8ª rodada da Taça Guanabara. A bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, na Arena Batistão, em Sergipe, Aracaju, pela 8ª rodada do Campeonato Carioca. Com 4 desfalques, o técnico Tite definiu a lista de relacionados da seguinte maneira: goleiros Rossi, Matheus Cunha e Diogo Alves. Laterais, João Vitor Carbone, Ayrton Lucas, Wesley e Varela. Zagueiros, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Cleiton. Volantes, Igor Jesus, Gerson, Everton Araújo e Ryan Lucas. Meias, Arrascaeta, Matheus Gonçalves, Lohan e Vitor Hugo. Atacantes, Everton Cebolinha, Pedro, Gabigol, Luiz Araújo e Bruno Henrique. A lista de desfalques do Flamengo para esse jogo está grande. A começar pelo meio de campo, recebendo o 3º cartão amarelo contra o Volta Redonda no último sábado, o Eric Pulgar vai cumprir suspensão automática. O De La Cruz também não joga porque realiza tratamento por conta de dores no ombro direito. O Alan também não seguiu viagem junto ao elenco para Aracaju porque passa por um reequilíbrio muscular e controle de carga. Desse modo, o camisa 21 vai ficar fora dos jogos do Flamengo por um período de 12 dias. E o recém-contratado Matias Vinha, que embarcou para a Itália no último domingo para assistir o nascimento da sua filha, também é desfalque. Das opções possíveis, Igor Jesus saiu na frente para assumir o lugar do Eric Pulgar. No último treinamento, antes do embarque para a viagem a Aracaju, ele foi testado na posição pelo técnico Tite. No CT do Ninho do Urubu, o Tite realizou uma última atividade antes de embarcar para Sergipe e colocou o Igor Jesus ao lado do Gerson e o Luiz Araújo na vaga do De La Cruz, na provável escalação do Flamengo, que pode ser essa: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Igor Jesus ou Ryan Lucas, Gerson e Arrascaeta, Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro. Apita o jogo Jorge Nascimento de Souza, assistido por Marcos Vinícius Machado e Lucas dos Santos. Vale lembrar que o Flamengo é o atual vice-colocado com 15 pontos e está invicto também na competição. Já o Bangu é o 10º colocado com 5 pontos. Já jogou contra o Bangu 259 vezes, ganhou 156, perdeu 61 e empatou 41. Marcou 602 gols e levou 338. Nos últimos 18 jogos entre eles, foram 15 vitórias do Flamengo e 3 empates. A excelente notícia é que o Lohan foi relacionado para essa partida e a expectativa dos torcedores é vê-lo em campo com o seu bonito futebol. A TV Band em canal aberto, a Band Esportes em canal fechado e o Gold no stream no YouTube vão transmitir essa partida. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo? Coloca aí! O Internacional deu um novo passo na busca por Thiago Maia. Focado em contratar o volante de 26 anos, o clube gaúcho apresentou uma nova proposta ao Flamengo que está avaliando a situação. O meio-campista ficou fora da viagem do Flamengo a Sergipe para o jogo contra o Bangu dessa noite pelo Campeonato Carioca. E o técnico Tite, mesmo sem ter o Pulgar e o Alan, optou pelo jovem Igor Jesus. Há expectativa positiva do lado do Colorado em sacramentar a contratação até o final dessa semana, apesar da postura intransigente aí do Flamengo. O Inter gostaria de contar com o jogador ainda durante o Gauchão. Para tal, precisaria fechar a negociação e inscrevê-lo até sexta-feira, que é o prazo limite para inscrições no Campeonato Gaúcho.
Os dirigentes do Internacional, no entanto, evitam colocar essa data como derradeira e deixam aberta a possibilidade de finalizar a transferência até 7 de março, quando fecha a janela nacional. As discussões se arrastam há mais de um mês, né? O Eduardo Cudê avalia o Thiago Maia como ideal para atuar na função que era do Johnny e está ocupada pelo Arangues nesse início de temporada. O treinador e o jogador já conversaram e o Thiago Maia gostou do que ouviu. Inclusive, já há um acerto com os gaúchos. Resta somente a liberação do Flamengo. Ainda no fim de janeiro, o Internacional sinalizou com valores próximos aos 4 milhões de euros, 21,4 milhões de reais na cotação atual, de forma parcelada. O Flamengo pretendia receber 5 milhões de euros, 26,8 milhões de reais na cotação atual, pelo meio-campista. Os dirigentes colorados disseram que não avançariam por essas cifras e criou-se aí o grande impasse. A confirmar a negociação, o Thiago Maia iria disputar a posição com Arangues, Bruno Henrique, Rômulo, Matheus Dias e Campanaro, e também com o Gabriel. O futuro aí dele é muito difícil e bastante indefinido, mas o jogador topa o desafio. Mateuzinho é jogador do Corinthians. O Timão, enfim, chegou a um acordo com o Flamengo, que aceitou as garantias bancárias e acertou as burocracias finais para vender o jovem lateral direito de 23 anos. Os clubes já trocaram a documentação e irão anunciar a transferência nessa quinta-feira. O Corinthians vai pagar 4 milhões de euros, 21,3 milhões de reais na cotação atual, por 60% dos direitos econômicos do Mateuzinho. O pagamento será feito em 3 parcelas: 3 milhões de euros em 2024, 500 mil euros em 2025 e 500 mil euros em 2026. O Mateuzinho vai ter uma valorização salarial no Corinthians, onde chegou a se apresentar por empréstimo, mas a negociação foi cancelada depois de mudanças dos termos. A proposta de compra do Botafogo em termos de vencimentos seria muito superior à do Timão, mas o volante e o compromisso do jogador com os paulistas prevaleceram. No Flamengo, desde 2019, o Mateuzinho disputou 153 partidas, marcou 4 gols, conquistou 8 títulos no profissional. 1 brasileiro, 1 Libertadores, 2 Cariocas, 2 Supercopas do Brasil, 1 Recopa Sul-Americana e 1 Copa do Brasil. Desejo para você, Mateuzinho, toda a sorte do mundo. Seja feliz, meu garoto. De acordo com o portal Gazeta do Urubu, o Flamengo pode repatriar o volante meia Andreas Pereira, que esteve no clube em 2021 e foi protagonista na derrota da Libertadores daquele ano, ao perder a bola para o Daverson marcar o gol do Palmeiras. Contudo, apesar da possibilidade, o belga brasileiro retornar, o mesmo só deve acontecer caso o Flamengo novamente não consiga contratar um dos seus maiores sonhos. No meio do ano, a diretoria do Flamengo vai tentar novamente uma investida no meia, Claudinho, do Zenit. Há esperanças de que dessa vez o clube carioca chegue a um acordo com os russos pelo brasileiro. Caso o Claudinho não consiga ser contratado, o Andreas Pereira se torna o plano B. Andreas Pereira tem um histórico de amor e ódio entre os torcedores do Flamengo por causa da falha naquela final da Libertadores. Contudo, o Andreas conquistou 2 títulos pelo Flamengo. Em 2022, sob o comando do técnico Dorival, o clube rubro-negro levantou a taça Copa do Brasil, diante do Corinthians e da Libertadores da América, na qual o mais querido derrotou o Atlético Paranaense na decisão com o gol do Gabigol. Além de 2 títulos conquistados, o Andreas Pereira atuou em 53 partidas com a camisa do Flamengo. Pelo Mengão foram 8 gols marcados e 3 assistências concedidas aos seus companheiros. No entanto, em junho de 2022, o Flamengo não optou pela compra do jogador e o meia retornou do empréstimo para o Manchester United da Inglaterra. Na sequência, o brasileiro foi vendido ao Fulham da Inglaterra, onde permanece até os dias de hoje. Aí eu te pergunto, você é a favor da volta do Andreas Pereira para o Flamengo? Coloca aí!
Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda abraço agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá me dar essa moral, eu vou ficar muito feliz com você. Aperta o botãozão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, você me ajudou demais, muito obrigado. Nas últimas janelas de transferências, o meio-atacante Felipe Anderson foi fortemente ligado a uma transferência para o Flamengo, que sempre esteve muito perto da situação do jogador para um retorno ao futebol brasileiro. Segundo informações do jornalista Júlio Miguel Neto, a tendência é de uma permanência no futebol europeu nos próximos anos. O comunicador trouxe mais detalhes sobre o futuro do jogador da Lazio. O clube italiano tenta mantê-lo de todas as formas, inclusive quer fazer caixa e prioriza a venda de jogadores emprestados justamente para ajustar e apresentar ao brasileiro melhorias contratuais. A tendência é de uma renovação contratual. O Felipe Anderson tem várias propostas, inclusive da Juventus da Itália. A equipe italiana está de olho na situação do jogador e tenta, inclusive, assinar um pré-contrato com ele para segurá-lo na próxima temporada do futebol europeu. A venda de atletas como o volante Marcos Antônio poderia facilitar em uma manutenção do meia, que não está descartado, mas será difícil acontecer na próxima janela. O jogador também tem sido alvo do Flamengo. O seu contrato tem encerramento em junho de 2024, ou seja, hoje ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. O Flamengo, que sempre esteve interessado no jogador, no momento bateu o martelo e não fez nenhuma movimentação para adquiri-lo. Aí eu te pergunto, você acha que seria uma boa a contratação do Felipe Anderson pelo Flamengo? Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Joseildo Firmino, Joe de Souza, na Paraíba. Alô, meu amigo Sérgio Martins, de Paranaguá, litoral do Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Carlos Câmara, até que enfim, vou mandar esse abraço. Alô, meu amigo Azira, aqui do Rio de Janeiro, Jacarepaguá, terra boa. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Genésio Ribeiro. Alô, meu amigo Milton Henrique, de Campina Grande. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu querido amigo Luiz Arnaldo Dias, o Capixaba, gente muito boa, tá sempre aqui comigo. Gente nota 10, aquele abração pra você, meu garoto. Alô, meu amigo Marcos Rodrigues, de Maceió, Alagoas. Aquele abração pra você, meu querido. Alô, meu amigo Alex Cardoso. Parabéns para sua filha Esther Macedo, que fez aniversário ontem. Alô, Esther, muita saúde pra você, muitos anos de vida, minha querida. Que Papai do Céu continue iluminando sempre os seus caminhos. Parabéns, Esther! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e pra cima deles hoje, Mengão 3-0, tá bom!